Na realidade tem muito folclore em cima disso aí. Na realidade, inventa-se muita coisa, que diz que aqui tem parte com demônio. É porque existiu na época, no decorrer da história, desde a Inquisição, por exemplo. Na Inquisição, a igreja foi sempre contra a maçonaria. Por quê? Muita coisa que a maçonaria ela foi contra a igreja na época. Então, porque a igreja realmente existia um poder em cima da população que era de opressão, e isso aí, a maçonaria ela tem sempre favorecer os fracos, defender sempre o que é correto e direito. Então a maçonaria era contra, e a igreja, então, o maior inimigo que ela teve foi a maçonaria. Por que ela era secreta? Daí muita coisa surge ali, da questão do bode, por exemplo. Eles associam o pessoal do lado, vamos dizer, protestante, eles associam o bode à maçonaria. Na realidade é o seguinte, o bode, existem várias lendas disso aí. Muita coisa se inventa-se, mas o que a gente tem de concreto é o seguinte, como era uma entidade secreta e ela era perseguida, tanto no Brasil como na Europa, o que acontece? Como é que você marcava? Então, uma das maneiras de marcar a reunião era o seguinte, o cidadão dava uma volta com o bode na praça e avisava, aquilo ali era uma forma de avisar que aquele dia ia ter reunião. E aonde ele deixasse o bode amarrado é onde seria o local da reunião. É da parte folclórica, porque é o seguinte, como estava muito ligada vamos dizer assim, entre aspas, ao bode, ao demônio, à presença do diabo, não sei o quê, falava-se nessas reuniões, tinha bebedeira, não existe nada disso. Talvez possa até ter existido isso aí em outra época, como teve no Brasil, a gente chamava os capuchinhos, que eles falavam, de capuz, os padres de capuz. Eles chegavam, colocavam o chinelinho na casa de um fiel, naquele dia a casa era dele. Isso existia naquela época, na Idade Média. Então usava tudo, comia, usava tudo, inclusive as mulheres. Quer dizer, não é que existia orgia, tem muito folclore em cima disso. Olha, a maçonaria, todo mundo fala de um pseudo-segredo que praticamente é inexistente. Porque tudo que eu falar para você, mesmo que eu fale uma verdade, você vai colocar em dúvida. Porque não existe segredo. Nós estamos, por exemplo, próximo ao livro da lei. Hoje, o nosso rito escocese antigo e aceito, ele é um rito advindo do cristianismo. Mas tem a maçonaria mundial e em outros setores do mundo, que é o Alcorão, como pode ser um outro livro da lei, mas sempre com firmeza de Deus, que para nós é o grande arquiteto do universo. A maçonaria não tem segredo nenhum. O segredo é o seguinte, o que eu presenciei, o que eu assisti quinta-feira passada, aquele maçom que não veio não deve saber. Porque se
ele sabe, sim, pela ata que nós fizemos na reunião, na próxima sessão. Essa ata é lida, ele então toma conhecimento do que nós fizemos na anterior. Veja bem, isso depende do casamento de cada um. Na realidade é o seguinte, por a gente ter vários símbolos, detalhes do ritual, a maçonaria é muito ritualística. Então, às vezes você vê aqui essa maneira de andar, de cumprimentar, esses sinais que todo mundo fala, isso aí às vezes a mulher não consegue perceber. Ela percebe mais ou menos o que é. Mas essa questão do que é feito, acontece aqui dentro, se é uma coisa que está ligada ao mundo externo, se é uma coisa que está ligada à vida social que a gente interfere, com certeza a mulher, a esposa fica sabendo. Há uma lenda de origem judaica que diz o seguinte, que se usava antigamente, porque o judeu não faz confissão como o cristão católico. Então, quando ele tinha alguma coisa que pesava em sua consciência, ele confessava no ouvido de um bode. E o bode, como animal, não iria repassar aquele segredo. Então, isso foi trazido para a maçonaria no sentido de que o que se passa dentro de um templo maçônico fica ali, como um segredo hermeticamente considerado como uma das normas. Mas isso aí, a maçonaria hoje, ela não é nenhuma entidade secreta, ela não tem esse caráter de secretismo. O que acontece é que, vamos dizer, na sua empresa, a diretoria reúne para tratar de algum assunto, então é uma coisa restrita ao interesse de vocês, não justifica que outras pessoas participem. A maçonaria em si, que você perguntou, nós temos a loja filosófica, a loja comum, que é regular, que a gente fala, que é até os 3 graus, e depois existe uma loja filosófica, que curiosamente, Caratinga tem a primeira loja filosófica do estado de Minas Gerais. Loja que eu falo assim, Câmara Filosófica a gente fala, em espaço, porque normalmente aproveita-se esse templo, faz a adaptação dele para a filosofia, transforma alguns símbolos e tal da filosofia e reúne. Caratinga não construiu um templo só, que a gente chama de Câmara Filosófica, separado, depois vocês vão ter a oportunidade de filmar. É a primeira Câmara Filosófica do estado de Minas Gerais. Nem Belo Horizonte tem uma Câmara Filosófica específica para os graus. A maçonaria hoje, ela sempre foi ela pregava o seguinte, é uma instituição que só tinha homens. Já com a evolução, com o passar dos séculos, como a mulher hoje ela atinge uma parte na sociedade que é expressiva, então tem facções que aceitam a presença da mulher na maçonaria. Mas a que a gente segue, não, a mulher não faz parte da maçonaria, não, é uma instituição exclusivamente masculina. A mulher, que a gente chama ala feminina, no caso da ordem que a gente segue, a ala feminina ela ajuda exatamente isso aí, na preparação de beneficência, de orientação, fazendo trabalhos sociais e internamente com relação aos maçons, fazendo como se fosse uma família, tentando agregar essa confraternização dentro dos maçons. O Grande Oriente do Brasil é uma instituição que tem a mulher como uma força viva do seu trabalho, apenas não participando dos nossos trabalhos ritualísticos. Então, ela está na família maçônica com uma importância muito grande, como está na família, como está na orientação dos filhos. Então, quando se fala a mulher não participa da maçonaria, está parecendo que nós excluímos a mulher. Não, de maneira nenhuma. Ela é peça importantíssima, embora
não estando presente ainda nos nossos trabalhos ritualísticos. Os Templários é uma facção que, na realidade, depois se foi englobado pela maçonaria. Nós temos a Ordem dos Templários. A Ordem dos Templários surgiu, na realidade, nas Cruzadas. E a maçonaria desde essa época também, só que depois misturaram as coisas. Maçonaria com Templários, tinha muitos Templários que faziam parte da maçonaria e foi misturando. Mas existe a Ordem dos Templários, existe a Ordem dos Cavaleiros Templários, existe que na história conta, no final das contas juntou. E lá também era chamado Grão-Mestre, o último Cavaleiro Templário que tem é Demolay, por isso que surgiu a Ordem de Demolay. A Ordem de Demolay era Jacques de Molay, que foi um grão-mestre da Ordem dos Templários, e ele numa dessas, ele foi preso e ele não traiu os companheiros. Então, por isso que adotou-se o nome de Molay, porque ele não foi traidor, ele aguentou as torturas e morreu queimado. O que faziam os Templários? Os Templários não só provocavam a guerra, a mandada dos reis, a obediência, né? As conquistas, mas dentre os Templários também tinha os Templários guerreiros, os Templários construtores, porque não adiantava os reis dos séculos 10, 11, 12, 13 ganhar uma guerra e não poder apropriar daquelas propriedades. Então eles tinham que manter as casas dos servos. Então fazia-se a guerra, os Templários eram também os reconstrutores. O que o maçom tem que falar? A conduta dele aqui dentro, ou seja, você não transforma maçom, você já nasce maçom, você só não sabe que é maçom, então você vai ser lapidado. Então esse que é o trabalho da maçonaria, é pegar as pessoas de bem e transformá-las melhores ainda. Então vai ensinar para ela o seguinte: eu posso ser uma pessoa que seja bronca, eu vou ser lapidado, é isso que a gente prega, eu vou aprimorar esse cidadão para ele, na sociedade, se tornar uma pessoa melhor. E aí, com isso, crescer individualmente, crescer interiormente, e isso que a gente prega, a construção do tempo interno. Para mim, representa tudo na vida. Primeiro, eram meus pais. Meu pai até foi maçom. E a minha família, em primeiro lugar. Minha esposa, que eu perdi já minha esposa, continua da mesma maneira. A maçonaria, para mim, está no meu coração. Eu vivo, eu almoço, eu janto e durmo maçonaria. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil.